Boa noite a todos os companheiros que estão nos ouvindo, nos assistindo, especialmente os da Legião Espírita Francisco de Assis de Japeri. Nós estamos aqui mais uma vez via online, porque a saudade é muito grande. A gente tem ido aí para fazer um trabalho, mas dessa vez a coisa ficou um pouco difícil por causa dessa pandemia. Então, a nossa companheira Fatinha nos pediu que fizesse um trabalho que pudesse atingir o pessoal daí de Japeri. E a gente escolheu uma página que eu vou ler, que se intitula Um Pouco de Fermento. Ela é a página 108 do nosso livro Fonte Viva. E nós vamos fazer um trabalho a respeito dessa página que eu acho assim muito oportuno. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É de Paulo, 1 Coríntios. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para as demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quando de nossos gestos insignificantes alcança o próximo, gerando inesperadas resoluções. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com um alimento invisível que fornece as vidas dos que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em corrente fluxo-refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossas atividades voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos acompanhe no discorrer dessa nossa conversa e que Deus possa abençoar a todos os nossos companheiros dessa casa espírita que ora vamos conversar, como também a todos aqueles que escutarão a nossa conversa, que elas possam ser bem aproveitadas no momento atual. Que Jesus nos inspire e abençoe a todos nós e abençoe essa casa espírita, Legião Espírita Francisco de Assis. Que assim seja. Bem, meus queridos, um pouco de fermento leveda a massa toda. Nós estamos num momento de inclusão social. Nós estamos dentro da nossa casa. Estamos juntos com os nossos familiares. Estamos conversando pela internet com os nossos companheiros espíritas. Estamos conversando pela internet com os nossos parentes e amigos que estão distantes de nós. Será o que nós estamos fazendo nesse período? Um período que Deus está nos dando para que a gente possa se interiorizar, né? Para que a gente possa cuidar daquilo que é a essência de cada um de nós, que é o nosso espírito. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Não é? A lição diz assim: ninguém vive só. Eu não acredito que tem muita gente vivendo sozinho, preso dentro de uma casa. Mesmo que ele se sinta sozinho,
ele tem os companheiros espirituais que estão lá para fortalecê-lo, tem o seu anjo da guarda, e tem os amigos que quem faz uso do seu celular, da sua internet, tem os amigos com quem vai conversar. Então, viver só é muito difícil. A gente às vezes pensa de viver só quando nós estamos numa casa, só eu. Mas eu nunca estou sozinho, né? Tem gente que ainda diz assim, eu estou com Deus. Lógico que está com Deus e mais os nossos companheiros espirituais que nos acompanham. A gente não pode nunca esquecer do nosso anjo guardião, que é aquele companheiro inseparável na nossa vida. Ele está dizendo que, aqui mais, nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais. Aí nós estamos falando já para aquelas famílias que estão juntos, né? Para todos nós que estamos convivendo praticamente há 2 meses nós estamos vivendo dentro de casa. Alguns companheiros ainda estão saindo para trabalhos essenciais, mas outros não. Mas mesmo que estejam saindo para trabalhos essenciais, eles estão retornando às vezes mais cedo e às vezes à noite. Como nós estamos recebendo esses nossos companheiros que passaram o dia fora? Não é? Nossos atos possuem linguagem positiva. Por isso que eu estou dizendo, como nós estamos recebendo aquele companheiro nosso que está saindo de casa, que está indo trabalhar. Eu sei de casos que tem gente que a pessoa chega, eles não querem conversa. Fala com essas pessoas assim, tira a roupa do lado de fora e entra para o banho e vai para o seu quarto. Estão isolando essas pessoas que estão saindo para esses trabalhos essenciais. A coisa não é bem assim. A gente tem que ter bom senso para lidar com essa situação, não é? Nossas palavras atuam à distância. A minha agora, nesse momento, estou falando com os companheiros que estão nos assistindo. As nossas palavras atuam à distância, aquilo que a gente fala e que alguém ouve e também leva. A gente tem que pensar nisso. Nós às vezes falamos algumas coisas e vivemos num meio de pessoas que gostam ainda de uma fofoca e levam para outra, porque nós estamos assim vivendo momentos difíceis. Achamos magneticamente associados uns aos outros, principalmente na questão da família. Na questão da família e na questão do trabalho, daqueles que estão saindo para trabalhar e se juntando a outros. Essas pessoas, nós estamos nos lugares certos, nos momentos certos, naquilo que a gente precisa, tanto dentro da nossa casa quanto dentro do serviço, onde quer que a gente esteja. Nós estamos convivendo com as pessoas certas, não é? Estamos magneticamente associados a essas pessoas. Então a gente nunca pode se esquecer, porque geralmente no Evangelho fala da família. Mas a gente esquece que nós somos uma família universal. Aquele que está no nosso trabalho, ele também faz parte da nossa família. Aquele que a gente vai no mercado todo dia, encontra ele todo dia, conversa com ele todo dia, ele também faz. Nós também estamos magnetizados a ele. Tanto que uma grosseria dele nos afeta. Ou então uma grosseria nossa afeta a esses companheiros também. E isso cria determinados climas entre as pessoas. Então nós temos que pensar nisso, que nós estamos magnetizados não só as pessoas da nossa família, mas as pessoas do trabalho, as pessoas aonde quer que a gente vá, na padaria, no mercado, na farmácia, essas pessoas também. Ações e reações caracterizam as nossas massas. É isso que eu falei. Se ele nos faz uma grosseria, cria uma reação dentro de nós. Se nós fizermos uma grosseria a ele, aí também estamos criando uma reação a eles. Uma reação de energias negativas transmitidas deles para nós e nós para eles. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Exatamente o que eu comentei agora.
que tipo de energia, de força eu estou projetando nos meus familiares da convivência diária. Como é que eu amanheço? Eu amanheço de mau humor? Eu começo a conversar falando austeramente, gritando dentro de casa? Como é que eu estou agindo? Será que eu estou estressado de tanto ficar dentro de casa? Como que esse estresse está fazendo com que eu reaja diante do meu grupo familiar? Como que esse estresse está fazendo com que eu reaja quando eu saio da minha casa, saio de máscara e vou encontrar os meus amigos na rua, no trabalho, no mercado, aonde quer que eu vá? Não é? Que força nós estamos projetando no ambiente que nós estamos vivendo? A força a gente não só projeta no outro, mas a gente também projeta no ambiente que a gente vive. Eu me lembro de uma passagem de uma família que pediu para um pessoal do centro fazer um culto do lar na casa deles. Lá foi o pessoal fazer o culto no lar. Quando chegou lá, tinha um médium da casa espírita vidente. Chegou lá e começou a sentir um cheiro fétido. E ele começou a observar que as paredes da casa estavam impregnadas de fezes. E ele ficou impressionado. E o mentor espiritual disse que aquilo ali saía da mente das pessoas de dentro daquela casa, das brigas, dos palavrões, dos maus pensamentos. Aí foi preciso começar a se fazer vários cultos para que se pudesse limpar esse ambiente, essa parede dessa substância fétida que estava impregnado nas paredes. A gente lembra de André Luiz também, quando ele vem à Terra, que ele vê umas nuvens escuras e ele pergunta que nuvem era aquela. Era no tempo da Segunda Guerra Mundial, e os espíritos explicam para André Luiz que aquilo ali eram os pensamentos das pessoas. E a gente sabe que os pensamentos geram vírus. Será que o coronavírus não é um vírus gerado do nosso pensamento? Fica aí para a nossa reflexão, para os pensamentos nossos do mundo inteiro. Fica para a nossa reflexão essa situação que a gente está vivendo aí, de projetarmos forças naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. A gente, por mais que a gente queira esconder a nossa conduta de alguém, a gente não vai esconder do nosso anjo guardião, dos nossos amigos espirituais. E muitas das coisas nossas que a gente esconde hoje é descoberto amanhã. Às vezes até nós soltamos assim numa conversa, a gente fala alguma coisa que a gente fez, ou que a gente pensou, ou aquilo de mal. Então, de uma certa forma, tudo vai ser conhecido. Quando os nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções, né? Quando um gesto de mínimo de raiva, uma cara feia. Eu vivi uma situação com uma pessoa há pouco tempo em que eu falei alguma coisa que eu não devia, porque nós somos imperfeitos, a gente faz isso. Numa conversa, eu falei alguma coisa que não devia. Olha, eu percebi que essa pessoa ficou uns 3 dias indiferente para mim. Ela me olhava, mal me cumprimentava. E aquilo me incomodou. E eu fui atrás dessa pessoa, porque eu me esforço para melhorar, porque o espírito tem que se esforçar para melhorar, não é? A gente está lá. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para a sua melhora. E eu fiquei incomodado porque era uma pessoa que todo dia cumprimentava, às vezes até me abraçava, e a pessoa já não me abraçou, ela já não mal me cumprimentou,
e não permanecia perto de mim. Eu fui perguntar para ela. Aí ela me disse assim: você não lembra do que você disse para mim? Eu não lembrava, sinceramente eu não lembrava. Aí ela me disse, mas o que eu falei era uma coisa num contexto que ela interpretou mal, mas eu também não devia ter falado. Não é? Então é isso que gera as nossos gestos e as vezes que a gente fala ferem as pessoas. Muito mais quando elas estão suscetíveis. Tem dia que nós estamos mais suscetíveis, nós estamos mais sentimentais, tudo faz com que a gente fique sensível. Eu sou uma pessoa que tem dia que eu choro muito, qualquer coisa me emociona. Né? Esses dias todos que a gente está fazendo um trabalho na Casa Espírita, que a gente está lá fazendo um trabalho assistencial, montando cestas básicas, recebendo mantimento das pessoas que estão na máxima boa vontade nos ajudando. Nós estamos distribuindo cestas básicas, as que a gente sempre distribuiu e as que estão extras, para as pessoas que estão muito necessitadas nesse momento, porque estão desempregadas, não estão recebendo seus salários. Então eu fico muito emocionado com aquilo, né? Da gente estar indo lá, montando aquelas cestas com o maior carinho, colocando o melhor de nós, das nossas energias, naqueles mantimentos, naquelas cestas, para aqueles companheiros que vão receber. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí está aqui, quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. O que eu acabei de falar, de contar o meu caso. Aí eu fui pedir desculpa, nós nos abraçamos e voltou tudo ao normal. Porque pedir perdão, pedir desculpa é a nossa obrigação como espírita. Jesus recomendou: amai os seus inimigos e andai com eles enquanto estás a caminho. E não é fazer, a nossa obrigação não é fazer inimigos, é desfazer inimigos e desfazer essas más impressões que as pessoas têm da gente. Eu me incomodo quando alguém diz, eu sei que alguém diz assim: eu não gosto do Vanderlei. Eu vou lá que eu quero saber por que não gosta de mim. Deve ser coisa de vida passada, então vamos resolver nessa. Vamos resolver. Nós estamos aqui para resolver as nossas pendências de vida passada nessa questão que todos nós estamos dentro da lei de amor. Nós vamos amar a todos. Então, eu como espírita que me esforço, eu vou atrás. Eu quero saber por que não gosta. Se eu fiz alguma coisa, graças a Deus, uma coisa eu sei pedir é perdão. Isso eu sei. Então diz assim: cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Nós ainda somos imperfeitos. Com certeza nós ainda vamos causar impressões ruins em alguém. Agora então, na nossa família, olha, todo dia, às vezes eu brigo com meus filhos aqui. Poxa vida, eu deixei o café, vocês não lavaram as xícaras, vocês deixaram a mesa suja, né? Mas tudo isso é de como a gente fala. Mas tem hora que a gente fala brigando, coisa que eles ficam aborrecidos. Outro dia meu filho falou assim: eu não vou tomar mais café junto com você. Poxa vida, aí eu fui lá, dei um abraço nele, falei assim: bem tomar, meu filho, mas a gente faz um café com carinho. Então ajuda seu pai, ajuda, que a gente está fazendo tudo para todos nós. Nós estamos vivendo dentro de uma casa, nós temos que viver dentro de uma certa harmonia. Mas a gente comete isso, né? Dentro de casa. Um filho que não arruma a cama, a gente vai lá, porque a gente está dentro de casa, a gente vê assim: poxa vida, essa cama não está arrumada. Ei, são 11 horas, você ainda não levantou dessa cama porque eles estão em casa, porque a gente acorda cedo, eles têm que acordar também. A gente fica sem paciência. Então a gente tem que ver isso, né? A gente está aqui. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Se é um caminho do bem ou o caminho do mal? Se é o caminho de acertar as nossas convivências, ou se nós estamos criando desafetos, ou se nós estamos aumentando o desafeto naqueles parentes nossos que estão convivendo conosco, nessa oportunidade que Deus está nos dando da gente
ser mais fraterno, ser mais irmãos, ser mais companheiro, ser mais pai, ser mais filho, ser mais esposa, ser mais esposo. Que atitude nós estamos tomando? Não é? Aí ele diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. Olha, aí a gente tem que ver quais as atitudes que nós estamos tomando, não é? Se é para o bem ou se é para o mal. Não dispomos de recurso para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhes a qualidade essencial. A gente não sabe de que maneira nós estamos influenciando o outro, mas pelo nosso esforço, esse que eu estou falando para vocês, de pedir perdão, de falou brusco, retifica, fala com mais carinho, fala, vem cá, abraça. Embora a gente está convivendo junto dentro de casa, a gente pode abraçar, porque nós estamos dentro de um meio ambiente. Nós não vamos contaminar o outro de coronavírus, nós estamos vivendo conjunto dentro de casa. Ainda dentro de casa a gente ainda pode abraçar, não é? Então, assim, a cautela te pôs com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Que alimento é esse? É isso. É esse carinho, a atenção, a forma com que a gente fala, o que a gente faz, um cafezinho mais gostoso, um pãozinho, um ovinho frito no café da manhã, um almoço melhorzinho, porque nós estamos todos juntos, vamos todos para a cozinha, um descasca a cebola, outro descasca a batata, outro descasca a cenoura, outro lava o arroz, cada um ajudando o outro. Assim a gente tem feito aqui em casa, né? Hoje foi uma emoção muito grande de eu almoçar com todos os meus filhos, porque tem 2 que estão saindo para trabalhar e eles estavam em casa hoje. Então, e eu recebi a visita de um outro filho. Foi muito bom, nós almoçamos juntos, fizemos a nossa prece. Foi muita emoção. Fomos todos para a cozinha, aquele monte de homem, tudo na cozinha, cada um fazendo uma coisa. Olha, foi muito bom. Foi um momento de grande emoção nesse dia aqui na minha casa, não é? Então esse é um alimento invisível, o carinho que a gente tem, o que a gente está dando de melhor um para o outro. Olha, isso, nossa senhora, isso não tem preço nenhum, não é? A gente visa aqui num livro chamado Ideias que Transformam, do nosso Kleber Galhardi, ditado por Mateus, que é esse livrinho aqui, que eu gosto muito. Ele diz assim: não desanime em relação ao mundo em que vivemos. Ele é apenas fruto das criaturas que o habitam. Fruto da criatura que o habitam. A gente estava falando desse mundo. Aumente o número de pessoas boas em seu círculo de convivência e crie hábito de divulgar boas notícias. É isso que eu estou fazendo. Estou contando a minha experiência hoje no almoço daqui de casa, não é? Que a gente não está desanimando. Apesar dessa situação que a gente está convivendo, ficando mais em casa, nós não estamos desanimados. Nós estamos contando os dias que nós já vivemos, 2 meses atrás, não é? Mais ou menos, mas estamos esperando o dia de amanhã. Estamos felizes esperando o dia de amanhã. Quem sabe amanhã vai ser melhor do que hoje. E está sendo, porque nós estamos aprendendo a conviver. Hoje no nosso culto no lar também foi muito bom. A nossa convivência, a nossa conversa. É muito importante isso, aproveitar esse culto do lar da nossa família e a gente conversar sobre a situação que nós estamos vivendo, sobre as nossas imperfeições, sobre as questões de dentro de casa, sobre esse não lavar o copo, não lavar o prato, não arrumar a cama, sobre acordar tarde. Sobre tudo isso a gente também discute no nosso culto no lar, que é para que a gente possa aparar as nossas arestas da nossa convivência. Não é? É isso que a gente precisa. Nós precisamos um dos outros. E agora, juntos, temos que sair dessa muito melhores do que a gente começou. Porque eu acredito que foi essa a intenção de Jesus, a intenção de Deus, fazer com que a gente ficasse preso no lar, juntos
Nós ficamos aqui em casa exatamente os que nós precisávamos. Eu estou exatamente com os filhos que eu precisava estar. Não é engraçado isso? Os que não precisavam não estão aqui dentro de casa. Exatamente os que ficaram presos aqui junto comigo são esses que a gente tem que aparar as nossas arestas para a nossa própria convivência. Olha que coisa importante. Aí, isso tudo a gente conversou no nosso culto no lar hoje. Essa é a importância, né? Esse é o nosso exemplo. É a nossa melhor, dar a melhor de nós para aqueles que estão dentro de casa, não é? Mas aí tem uma outra coisa que a gente está aqui, a gente conversou, dizendo assim: evite passar informações negativas para as pessoas. Elas aumentam o medo e estimulam o pessimismo. A gente está vendo que, a respeito dessa situação do coronavírus, a gente tem recebido muitas notícias que estão fazendo com que as pessoas tenham medo, com que elas fiquem pessimistas a respeito da situação do mundo. A gente tem trabalhado também pela internet, fazendo certos atendimento fraterno, porque nós estamos encontrando pessoas que estão ligadas em notícias ruins, que a gente precisa dar força para que essas pessoas sobrevivam a esse período difícil, a esse período de provação coletiva que nós estamos vivendo. Completando ainda o nosso raciocínio, né, de aproveitarmos esse período para as nossas reflexões, então nós queríamos encerrar dizendo assim: quais são as boas coisas que você possui? Você já pensou? Todos nós possuímos coisas boas. Pense nas pessoas que ama, na saúde física, nas oportunidades de crescimento, e constatará que existem mais coisas a agradecer do que reclamar. Então, todos nós temos coisas boas para dar, todos nós temos coisas boas para oferecer. Então, todos nós podemos, né, fazer com que a página de abertura, né, seja assim: um pouco de fermento. Isso são os pouco de fermento que a gente pode colocar nessa massa toda que é a nossa vivência diária com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que nos servem aonde quer que a gente vá. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos amparar e que Ele possa fazer com que todos nós, quando sairmos dessa situação, que a gente saia melhor do que nós entramos, do que nós começamos a conviver com os nossos familiares. Que a gente possa, Jesus, ser amparado em todos os momentos da nossa vida. Que nós, como disse Emmanuel, que nós estamos sempre numa situação do meio. Sempre temos que buscar exemplos que estão à nossa frente. E com certeza nós somos exemplo para quem está atrás de nós. Então, que Jesus nos abençoe, que nos faça cada dia melhor do que fomos ontem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado.